Oi pessoal, tudo bem? Tudo certo? E aí, conseguiram realizar a atividade da nossa aula passada sobre a questão dos símbolos e dos ritos? Espero que sim. Bom, hoje nós vamos falar sobre alguns rituais de algumas religiões, né? Nem todas, que o universo religioso é muito grande. Mas hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o cristianismo, sobre o judaísmo, sobre os muçulmanos e também o hinduísmo. E a gente vai falar um pouquinho sobre a questão dos rituais. O que seria um ritual? Você já participou de algum ritual? Eu acredito que sim. Independente, né, da religião, a grande maioria, aqui nós vivemos uma religião monoteísta, que é o cristianismo, né? Mas um ritual de iniciação do cristianismo, você saberia me dizer qual é? Quando a pessoa ingressa dentro do universo cristão e é considerado um filho de Deus, qual seria o primeiro ritual que a pessoa passa? Pensa aí. Quem pensou no batismo provavelmente está correto, né? Acertou. Ou seja, o batizado, o batismo, ele é um ritual de iniciação no cristianismo. Para o catolicismo, ele acontece logo depois do nascimento, né? Em que o bebê é levado, apresentado à comunidade e o padre faz o sinal da cruz com o óleo no peito do bebê e depois derrama água, simbolizando vida, e assim batizando juntamente com os pais e os padrinhos, na presença também da vela, né, que simboliza o fogo, a vida. A partir de então, essa criança faz parte do universo, faz parte do mundo cristão e é considerado filho de Deus. Eu vou usar o projetor para a gente ver algumas imagens, né? Para facilitar um pouco mais esse nosso entendimento. Como eu falei para vocês, né? Aqui está o bebê e o momento do batizado, que é algo muito importante e fica marcado, né, na vida da família, na vida da criança, e depois, posteriormente, a criança pode olhar as fotos e saber que ela passou, que ela viveu esse momento, desse primeiro ritual. Mas ele acontece há muito tempo, né? Se nós puxarmos aí a história do cristianismo, a sua origem, nós vamos lembrar que o cristianismo, lá há muito tempo atrás, lá com Jesus Cristo, ele também passou pelo processo do batismo. E é algo relembrado até os dias de hoje como um acontecimento muito importante, né? Vivido por Jesus Cristo e também por João Batista, que aconteceu às margens do Rio Jordão, né? Onde que Jesus foi batizado com água, né? E nesse momento houve um fenômeno religioso, houve o acontecimento de um fato misterioso, um milagre, né? Como Deus se manifestando através de uma nuvem, falando: "Este é meu filho muito amado". Nós temos também uma imagem que faz memória a este acontecimento. Lembram, às vezes, uma imagem, uma foto ou até mesmo um objeto, ele serve como símbolo. Lembram da aula passada? Né? Ele relembra, ele faz menção a algo que aconteceu, como na foto do batismo de Jesus Cristo. Mas dentro do cristianismo existem outros rituais, né? Nós podemos citar vários aí, por exemplo, as novenas, as ladainhas, que são os momentos de oração, de vida em comunidade, e até mesmo o crisma é uma espécie de ritual de passagem. Dentro do universo católico, do cristianismo, mais propriamente da Igreja Católica. Mas o batizado também acontece no universo evangélico, normalmente quando a pessoa já está em idade adulta. Mas esses rituais dentro do monoteísmo, eles são bastante antigos. Nós podemos citar também como exemplo o bar mitzvah, ou bat mitzvah para as meninas e bar mitzvah para os meninos, dentro da religião judaica. O judaísmo faz-se um ritual, assim acontece também um batizado, né? Aos 8 dias depois que a criança nasce, mas aos 12 anos acontece essa cerimônia chamada bar mitzvah, aos 12 anos para as meninas e aos 13 anos para os meninos, em que esses jovens são apresentados à comunidade e eles fazem uma leitura da Torá hebraica, né? E a partir de então, eles são considerados adultos na fé. E o que isso significa dizer? Bom, vamos à imagem. Olha, nesta imagem, esse jovem de 13 anos está fazendo a leitura da Torá, escrita em pergaminho, né? E isso significa
que ele, a partir de então, ele é considerado adulto na fé, ele pode participar da conversa dos adultos, realizar as leituras durante as cerimônias na sinagoga, que é o local sagrado para o povo judeu, né? E ele ganha o respeito dos adultos e também com tudo isso, a responsabilidade de agir na comunidade, de participar das decisões da sinagoga. Então, aqui tem um exemplo do Bar Mitzvah e também as meninas que passam pelo Bat Mitzvah, que é um cerimonial muito parecido, porém acontece aos 12 anos para as meninas. Ok? No hinduísmo, um ritual bastante interessante que acontece é o casamento hindu. Hindu dura dias. E os noivos, durante esse cerimonial, fazem leituras dos Vedas, né? Os Vedas seriam o livro sagrado, é o livro sagrado para o povo indiano, escrito em sânscrito. E dentro dele há uma série de versos, orações, há livros históricos, né? Assim, muito parecido também com a Bíblia, né? Ou até mesmo com a Torá hebraica, da qual esse menino está lendo. E durante esses vários dias existe um cortejo, existe uma celebração com muita alegria, com festa, e os noivos tocam guirlandas, né? Diferentemente das alianças do monoteísmo, que significa um sinal de compromisso trocado pelos noivos. Lá eles trocam uma guirlanda feita de flores, é um grande colar, né? Que o noivo coloca no pescoço da noiva e ela também vice-versa, e assim selando essa responsabilidade, esse compromisso que é o casamento indiano. Beleza? Vamos em frente. Um ritual muito interessante dentro do universo islâmico para os muçulmanos são as orações. Todo muçulmano deve rezar pelo menos 5 vezes ao dia. E essas orações elas acontecem no início da manhã, antes do almoço, durante a meia-tarde, no final do dia, no início da noite e antes de deitar-se. O que é de diferente dessas orações que todo muçulmano deve realizar é o fato de que ela deve ser feita sempre com o rosto voltado para a cidade de Meca, para a cidade sagrada de Meca. Mas como que eles sabem, por exemplo, se um muçulmano vive aqui no Brasil, como que ele vai saber que direção se virar se ele não tem a noção geográfica, se ele não sabe onde fica a cidade de Meca? Então, convencionou-se dentro do islamismo que todo muçulmano, ao realizar a sua oração fora da região de onde fica a Meca, deve voltar o seu rosto para o nascente do sol, para o sol nascente, e realizar as suas orações imaginando que onde nasce o sol é onde fica a Meca, né? E essas orações elas seguem uma ordem começando com a lavagem das mãos e do rosto, né, sempre que possível, ajoelhando-se nessa direção, né, e fazendo o gesto de adoração, de reverência a Deus, né, durante o momento de oração. Esse é um ritual bastante interessante do islamismo, que é seguido com muito rigor. Bom, nessa imagem a gente vê muitos devotos realizando suas orações coletivamente, né? Eles estão ajoelhados. Se um dia você tiver a oportunidade de visitar uma mesquita, você vai perceber que dentro da mesquita não existem bancos, né? É um espaço muito grande, com apenas um púlpito, um pequeno altar em um dos lados, e o chão todo ele existe um grande tapete. E ali é que pratica-se as orações, onde se ajoelha, onde se ouve a leitura, né, do Alcorão, que é o livro sagrado para os muçulmanos. E tem um detalhe interessante dentro da mesquita, tá, que é o local sagrado para nós cristãos, igreja, para o judeu sinagoga e para os muçulmanos mesquita. Dentro da mesquita existe uma divisória feita de madeira, toda quadriculada assim, que separa homens de mulheres. E as mulheres, para participar das orações, elas devem cobrir o cabelo com um véu. E todos, tanto homens quanto mulheres, têm que retirar o calçado na entrada. Então, sempre, na grande maioria das mesquitas, na entrada da mesquita existe uma espécie de hall de entrada, uma sala prévia, em que se deixa os calçados e entra descalço, em sinal de reverência, de respeito, considerando que aquele local é um local sagrado para o muçulmano.
Interessante, né? Veja que a grande maioria das religiões, em especial agora do islamismo, obedece uma série de rituais, de maneiras e práticas consideradas saudáveis espiritualmente, né? Para o exercício da fé a Alá. Muito bem. Bom, dentro dos rituais, então, lá na página 22 até a página 23, a gente teve um pouquinho dessa noção do que seriam os rituais e da importância dessas diferentes religiões. Na página 23, nós temos uma atividade, na verdade duas, né, o exercício 2 e o exercício 3. O 2 vai pedir para que você escreva um rito praticado no dia a dia, né? Bom, você pode pensar na questão do cristão que participa da celebração da missa, ou até mesmo que faz a sua oração diária, também pode ser um rito, né? Ou até mesmo dos muçulmanos, como nós acabamos de citar. Bom, você vai escolher um rito e vai escrever, né, ali esse rito, qual religião pertence e o seu significado. Na letra B do exercício 2, ligado a momentos importantes da vida. Por exemplo, quando nós iniciamos a nossa conversa, nós falamos sobre o batismo, né, sobre o batizado. Tinha a foto de um bebezinho, depois tinha a foto de Jesus, assim também como na vida de um evangélico, por exemplo, da vida adulta, que é um momento importante. Então é um ritual que acontece uma vez só na vida. Então você pode citar um exemplo, né, nessa atividade na letra B do exercício 2. E no exercício 3, pede para você fazer os ritos, quais ritos são praticados simbolicamente, realizados por diferentes tradições religiosas. Justifique a importância dos ritos para as religiões. Você pode pensar que um rito, ela faz com que a religião aconteça na vida particular da pessoa e na vida coletiva. E ela tem uma importância que ajuda a gravar o senso religioso na pessoa. A pessoa se sente parte de algo maior, né? Bom, você deve realizar essas duas atividades. Virando a página 24, nós temos um símbolo mundial, né, que extrapola a simbologia religiosa somente de uma religião, mas da grande maioria das pessoas ao mundo. Todo mundo vai ter uma ideia de quando ver essa imagem. Por exemplo, lembra? O que nos faz lembrar essa imagem dessa pomba branca? Eu acredito que grande maioria das pessoas ao redor do mundo vão dizer, simboliza a paz. E de fato a história da pomba ela é muito antiga, até mesmo na Bíblia, né? Depois que passou o dilúvio, qual foi a atitude de Noé? Foi soltar uma pomba e esperou por um tempo. Essa pomba voltou com um pequeno ramo de oliveira. Isso significava que a água já tinha baixado, que existia terra firme, né? E que o dilúvio já tinha acontecido. Então a pomba, ela tem um significado muito importante e ela representa a paz. E isso é mundialmente, extrapola o mundo religioso. Nós temos uma imagem lá na página 24, né, de um artista chamado Pablo Picasso, conhecida como a Pomba da Paz, de 1962, que faz essa menção da pomba com um raminho de oliveira no bico, né? E embaixo diz assim, qual é o significado da palavra paz? Como é possível identificar esse conceito na obra de Pablo Picasso? Então, eu gostaria que você fizesse ali pode ser uma frase apenas, no finalzinho, né, dessa atividade, falando sobre a questão da paz, sobre essa questão da pomba como sendo símbolo. Você pode usar como base o texto da página 24. Claro, tudo isso que o professor comentou com vocês, desde a página 22 até a 24, gostaria que você lesse com calma. Você vai refletir e relembrar aquilo que nós falamos agora e realizar essas atividades. Beleza, meus amigos? Um grande abraço e até a próxima. Até lá!